a nossa quarta aula de introdução aos princípios variacionais. Bom, nesta aula, nós vamos falar um pouco das transformações de Legendre. Agora sumiu. Que coisa impressionante. Bom, transformações de Legendre. As funções complementares V e V estrela, energia potencial, coenergia potencial, encontradas nas aulas anteriores, representam casos particulares de uma dualidade funcional que aparece com frequência nos problemas de mecânica. É, portanto, apropriado discutir a natureza da dualidade mais detalhadamente. Bom, seja o dispositivo, por exemplo, uma mola, que exibe uma relação constitutiva entre duas variáveis f e x, como está indicado aqui pela curva OPR na figura 6. Vamos ver se eu consigo. Aqui, figura 6. Tem a curva aqui OPR, uma relação constitutiva, um elemento elástico, em que aqui eu tenho o eixo do x e aqui o eixo das forças, F. Tá? Repare que a parte de baixo, como eu já tinha dito para vocês, a área aqui da parte de baixo é a energia potencial e a área na parte de cima é o V estrela, é Q energia potencial. Se eu integro, onde a variável de integração é x, então eu tenho aqui um infinitésimo delta x, e se eu for integrar com a minha variável de integração f, meu infinitésimo aqui seria o delta f. Ao integrar na variável de integração x, eu obtenho energia potencial. Ao integrar na variável f, eu obtenho a coenergia potencial. Bom, o ponto P sobre a curva indica o estado atual de operação do dispositivo. Cadê o ponto P? Vamos lá. Tá lá. O ponto P está aqui. Ponto de operação do dispositivo. Estado atual de operação do dispositivo. A relação constitutiva pode ser considerada como uma função de x na forma f igual a f de x, ou inversamente como uma função de f na forma x igual a x de f. Ao invés de tratar diretamente com a relação constitutiva, é muitas vezes mais conveniente empregar uma das funções de estado. Quais são as funções de estado aqui? O V ou V estrela, conforme indicado na figura 6. A função V de x é a integral de f de x com relação a x, para x indo de 0 até o ponto de operação. A função V estrela de f é a integral de x de f com relação a f até o ponto de operação. A derivada de V é derivada da V é a energia potencial com relação a x é F. E a derivada de V estrela com relação a F é igual a x. Se o valor de x em P é conhecido, o valor correspondente de F pode ser obtido pela relação constitutiva F igual a f de x, ou indiretamente através de dv dx. Da mesma forma, se o valor de f em P é conhecido, o valor correspondente de x
pode ser obtido pela relação constitutiva x igual a x de f, ou indiretamente através de dv estrela df. Então, ambas as funções de estado proporcionam uma descrição completa da relação constitutiva. Aí. A natureza complementar de v de x e v estrela de f está mostrada nas equações 41 e 42. Aqui. Ambas as equações descrevem a mesma relação constitutiva, mas em termos de variáveis independentes diferentes. Se uma das funções de estado, digamos, v de x, é conhecida, é possível avaliar a função complementar v estrela de f diretamente usando a relação. Aí, ó, v estrela é igual a x vezes f menos v de x, que é obtida da figura 6. Essa aqui é uma equação 43. Uma vez que a área total do retângulo V mais V estrela é justamente o produto XF, avaliado no ponto de operação. É também possível estabelecer as propriedades de V estrela sem referenciar a área rachurada na figura 6. Para isso, devemos tomar a equação 43 como sendo a definição básica de V estrela. Está implícito que o lado direito de 43 é válido apenas nos pontos do plano XF que satisfaz a relação constitutiva, isto é, nos pontos onde 41 é válida. O diferencial total de 43, é dv estrela é igual a x df mais f de x menos dv, que é igual a x df mais zero. Se 41 é usada, isso indica que v estrela é uma função somente de f no ponto de operação, com a propriedade de que a sua derivada dv estrela df fornece o valor atual de x. Esta conclusão, é claro, é idêntica a 42, que foi obtida a partir da interpretação de V estrela de F, como sendo a área rachoreada na figura 6. A definição de V estrela da equação 43 é um exemplo simples de uma transformação de Legendre. Ela proporciona um meio de trocar a variável independente x em v de x para a variável independente f igual dv de x em v estrela f, mantendo o comportamento previsto pela relação constitutiva. Em geral, uma transformação de Legendre v estrela de uma função v de x, y, etc., é uma função que fornece uma representação equivalente da relação funcional envolvida, com a propriedade de que o conjunto das variáveis independentes de V estrela contém uma ou mais derivada das variáveis de V, ou seja, a derivada parcial de V em relação a x, a derivada parcial aqui deve ter cometido um pequeno engano. Eu preciso checar isso aqui. No lugar das variáveis correspondentes x, y. Aqui é a derivada parcial de v em relação a y. Às vezes escapa um deslize. Perdoem. Por exemplo, seja o dispositivo que possui as relações constitutivas na forma f igual a f de x e y, g igual a g de x e y. Isto é, um dispositivo que é caracterizado por dois pares de variáveis, f, g e x e y, seja ainda a função de estado v de x, y,
com a propriedade de que as primeiras derivadas com relação a x e y no ponto de operação sejam f e g, ou respectivamente. Derivada de v em relação a x é f, derivada de v com relação a y é igual a g. Deve-se notar que tal função de estado existe somente se as funções da equação 45 satisfazem os requisitos de integrabilidade. O que são esses requisitos de integrabilidade? O ΔF com relação a y é igual ao ΔG em relação a x, que é necessário para que se tenha que a derivada a segunda de v com relação a y e com relação a x é igual à derivada a segunda de v com relação a x e com relação a y. Ou seja, a primeira é y e x. Sob essa circunstância, a função de estado v de xy fornece uma representação compacta do comportamento constitutivo 45. Uma representação alternativa das mesmas relações constitutivas é obtida pela função complementar v'10, v'10, definida por uma transformação de Legendre similar àquela da equação 43. v'10 é igual a xf menos v de xy. Nessa transformação, a variável x em v é transformada na variável f em v'10 e é chamada a variável ativa da transformação. A variável y, que aparece em ambas v e v'10 é chamada de uma variável passiva sob a transformação. As propriedades de v'10 são obtidas calculando o diferencial total de 47, sujeito à relação constitutiva implícita em 46. Está aqui, a derivada total de v'10 é x df mais f dx menos derivada parcial de v em relação a x vezes dx menos derivada parcial de v em relação a y dy, que é igual a x df menos g dy, como diz aqui em 48. Então, v'10, que é uma função v'10 de f e y, e as primeiras derivadas de v'10 com relação a f e y, no ponto de operação, fornecem o valor atual de x e menos g, respectivamente. Através de uma simples extensão de 47, podemos estabelecer uma transformação de Legendre, na qual ambas as variáveis x e y são variáveis ativas. Então, considere a função v'11 igual a xf mais yg menos v de xy. O diferencial total de 49, sujeito a 46, é derivada de v'11 é igual a x df mais f dx mais y dg mais g dy, menos a derivada de parcial de v em relação a x vezes dx, menos a derivada de v em relação a y vezes dy, que é igual a x df mais y dg, que implica que v'11, que é uma função de f e de g, e suas primeiras derivadas com relação a f e g, no ponto de operação, fornece o valor atual de x e y, respectivamente. As transformações precedentes não funcionam se as equações constitutivas não são inversíveis. Assim, a transformação 43 falha se a equação constitutiva f, que é a função de x, não puder ser invertida para obter uma única relação da forma x, que é a função de f. Isso ocorre, por exemplo, com relação f igual a c, onde c é uma constante para todo x. Dado x, apenas um valor para f é encontrado, mas se f é igual a c é dado, x é indeterminado.
para esse caso, V igual a Cx é uma função de estado, que é a área sobre a reta. Aqui uma observação, a energia potencial de uma massa num campo gravitacional uniforme é desta forma, mas V estrela não existe. A condição para invertibilidade local e, portanto, para a existência da transformação 43 é que a segunda derivada de V seja diferente de zero. Segunda derivada de V com relação a x é igual a df dx, tem que ser diferente de zero. A condição para a existência da transformação 49 é que o seguinte determinante seja diferente de zero. Está aqui. Esse aqui é o determinante, está escrito aqui na 52, tem que ser diferente de zero. Bom, esta aula também já acabou. Eu pergunto se vocês têm alguma dúvida. Um monte de informação aí sobre transformações de legenda e o aluno vai ter que se dedicar um pouco e ler com mais cuidado isso que foi passado. Nenhuma pergunta? Por enquanto não, né? Por enquanto não. Não, obrigada. Bom, então eu pediria para o Guilherme desligar para mim a gravação. Tá certo, professor. Até a próxima.